Sabendo que na vida as coisas nem sempre acontecem da forma que a gente imagina, as coisas dão errado, imprevistos acontecem, é muito importante você construir a sua reserva de emergência, o seu colchão financeiro, é a mesma coisa. Você precisa ter uma quantidade de dinheiro que seja suficiente para pagar todas as suas despesas durante um certo período de tempo. Quanto tempo? Depende da sua realidade. Se você é funcionário público federal, você tem uma previsibilidade muito grande em relação à sua renda, a sua reserva de emergência ela pode ser um pouco menor, talvez 3 meses, por exemplo. Agora, se você é um profissional autônomo, ou se uma grande parte da sua renda vem de comissões, ela pode variar bastante, é interessante que você compense essa variação tendo uma reserva maior, talvez até 12 meses, dependendo do seu caso. Em geral, o consenso dos educadores financeiros é um meio termo, então seria uma reserva de pelo menos uns 6 meses. Esses períodos não são fixos, então você pode adaptar isso conforme a sua realidade. Você só tem que se atentar para não deixar a reserva apertada demais, porque se você tiver um problema, o dinheiro que você tem pode não ser suficiente. E aí a reserva não vai cumprir o papel dela, que é te dar segurança. Só que você também não pode deixar ela grande demais, porque aí a sua carteira pode perder desempenho, você acaba deixando o dinheiro demais na mesa. Claro que quando a taxa de juros está alta, como nesse momento, por exemplo, manter a reserva maior pode até ficar interessante, né? Porque o dinheiro está sendo muito bem remunerado, com risco muito baixo. Mas, em geral, não vale a pena deixar a reserva nem grande demais e nem pequena demais. E o valor que você precisa ter investido depende do seu padrão de consumo. Quanto mais dinheiro você costuma gastar mensalmente, maior precisa ser a sua reserva. E reserva de emergência é um conceito muito básico de educação financeira, mas que é muito negligenciado. Muita gente não faz. O que acontece? A pessoa começa a investir, ela pula a fase da reserva de emergência, até porque isso pode demorar. Ela pula isso e vai direto investir em ações, por exemplo, ou em fundos imobiliários, é muito comum. Aí quando acontece algum problema, e como eu disse, os problemas acontecem, a gente só não sabe quando que eles vão aparecer, a pessoa precisa liquidar todos os investimentos para conseguir o dinheiro que ela precisa para pagar as contas. Isso pode acontecer no pior momento possível, quando o mercado está extremamente pessimista, a economia está ruim, o preço das ações está lá embaixo. E pior ainda, às vezes a pessoa vende com prejuízo, perde dinheiro e pouco tempo depois o cenário muda, fica mais otimista e o mercado volta a subir. E aí a pessoa vê isso e pensa, putz, se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu tinha pego toda essa volta e talvez até saísse com lucro. Acontece. E veja que você perde 2 vezes, né? Porque além do dinheiro, você perde também todo o tempo que você dedicou para investir. Eu já vi gente que ficou 2, 3 anos investindo um pouquinho todo mês, certinho, mas que não fez a reserva, pulou. Aí precisou do dinheiro, teve que vender tudo e voltou para estaca zero. E isso tem um impacto psicológico muito ruim. O investidor acaba ficando desanimado, frustrado e acaba se afastando do mercado por um tempo. Deixa de investir. Tem gente que joga a toalha e nem volta mais. Como eu disse, essa é a pior coisa que você pode fazer pela sua saúde financeira, porque a variável tempo é muito importante quando a gente fala de composição financeira de longo prazo. Quanto menos tempo o seu dinheiro tiver para trabalhar para você, pior.